Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Solar. Eu sou a Rafaela Viana e esta é mais uma leitura intuitiva. As minhas leituras de tarô aqui do canal, elas são gerais, então elas podem não se aplicar a todas as pessoas. E são leituras atemporais, elas não têm um tempo definido, um tempo determinado para que elas façam sentido e que as mensagens cheguem até vocês. Essas leituras que eu faço, elas são para autoconhecimento. Então, eu não trabalho com leituras onde a gente coloque o nosso poder pessoal, as nossas decisões na mão de outras pessoas. Eu leio o tarô de forma que a gente receba mensagens da espiritualidade do próprio tarô, através da sincronicidade, e que a gente receba essas mensagens que são necessárias para que a gente trabalhe em nós mesmos, na nossa energia, nas nossas decisões, para que a gente melhore, né, a qualidade da nossa vida. Então, geralmente eu não faço perguntas como o que vai acontecer na minha vida? O que vai acontecer com tal pessoa? O que vai chegar até a mim? O tarô, ele não dita nada na nossa vida, ele não é determinista, tá? Ele não prevê o futuro, eu não trabalho com previsões de futuro. Eu trabalho com autoconhecimento, com espiritualidade, com expansão da consciência. Então, aqui, sempre quando eu for fazer alguma pergunta, eu vou me referir ao tarô da seguinte forma: como que eu posso fazer para ser mais próspera? Como eu posso fazer para atrair relacionamentos melhores para minha vida? Que atitudes eu devo tomar que me auxiliem nisso e nisso? Né? O que eu poderia ver, enxergar dessa situação que eu não estou vendo? O tarô auxilia a gente nessas questões, tá? Nós somos os donos da nossa vida, com as nossas decisões, com o nosso livre-arbítrio, a gente determina o nosso futuro. Eu acredito em karma também, então a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem o nosso poder de escolha, mas as coisas não são tão abrangentes. A gente tem o karma, a gente tem algumas missões, algumas coisas para cumprir na nossa vida. Então, às vezes, nós somos direcionados para uma certas circunstâncias e coisas através do nosso karma. Mas a gente, mesmo assim, tem como decidir a maneira como a gente vai lidar com essas coisas, a maneira como a gente vai lidar com as pessoas. Tá? Então, nós somos co-criadores da nossa vida. Vamos lá. O que temos para hoje, tarô? Aí são as mensagens. O julgamento. Vou deixar mais próximo. Rei de copas. Oito de copas. Cinco de ouros. A temperança. Cinco de copas. Rainha de espadas. No fundo do baralho, a rainha de ouros. Essa história aqui
precisa haver uma ressignificação da vida, tá? Pode ser em uma área específica, tá? Ou na parte emocional, sentimental, familiar, profissional, carreira. Pode precisar aqui, a pessoa que vai se encaixar nessa história pode estar passando por uma ressignificação em alguma área da vida dela, ou pode ser em todas, tá? Nada impede. Para ela ter mais abundância, para ela encontrar esse lugar de plenitude, onde ela vai criar esse lugar e ela vai manter para que ele dê bons frutos, né, nessa área que a pessoa quer, tá? Que é desejada, que é almejada. E é necessário aqui haver uma ressignificação. O que é isso? É a gente olhar com uma consciência maior, mais ampla, para situações do passado, para situações que se viveu antes, que houve uma troca emocional, que houve sim os nossos sentimentos, que a gente colocou a nossa vontade, o nosso querer, os nossos sonhos, os nossos desejos, que a gente colocou muito da nossa energia e principalmente da nossa sensibilidade, da nossa emoção. A gente utilizou, é algo que não foi meramente algo prático e robótico, tá? Envolveu os nossos sentimentos, as nossas vontades, coisas profundas. E aqui é necessário que nesse momento a gente olhe para as experiências do passado, para aquilo que a gente viveu, que a gente sentiu, como que a gente experienciou emocionalmente essas situações, tá? Como que isso foi sentido por nós, com que sensações que foram geradas a partir dessas experiências, dessas dinâmicas, tá? E que a gente olhe para aquilo que a gente sentiu que nos faltou, que a gente ficou carente nessas situações. O que ficou com... que a gente sentiu que deixou a desejar. Essa situação eu não gostei, eu me senti só, eu senti que não foi o melhor que eu podia ter manifestado, não foi o melhor que podia ter acontecido, poderia ter sido diferente por causa disso, poderia ter sido melhor. Eu poderia ter tido mais atenção, mais amor, mais dinheiro, mais êxito, mais satisfação nessa situação, com essas pessoas. Cortou o vídeo, tá, pessoal? Deixa eu continuar. Então, aí é necessário que vocês olhem para essas situações, para isso que vocês sentiram que poderia ter sido melhor, que não foi o máximo, tá? Que vocês precisaram talvez até deixar essas situações porque foram difíceis para vocês, porque foram sofridas, porque foram dolorosas, eram situações desvalorizantes, escassas, tá? Pode ser que foi algum período da vida de vocês, pode ter sido há muito tempo atrás ou pouco. Aqui não me fala sobre tempo, tá? Nós estamos falando sobre energia. O que precisa acontecer nessa situação? Vocês precisam encontrar, não é exatamente um equilíbrio a palavra, mas vocês precisam perceber algumas coisas, tá? De um ponto de vista, como eu falei, mais elevado, através de um novo julgamento, tá? De uma nova percepção das coisas, para que vocês extraiam o melhor de tudo isso e possam reorganizar a vida de vocês, possam colocar a cabeça de vocês no lugar, para que vocês entendam tudo que aconteceu, carreguem, guardem essas experiências e entendam por que elas aconteceram. E a partir de agora, deste ponto de entendimento, vocês possam ter mais estratégias, inteligência emocional também, inteligência emocional, por que não? Para que vocês se movam para um novo momento, para novas experiências, para ter decisões diferentes, para fazer escolhas diferentes na vida de vocês, tá? Utilizando o quê? Todo esse aprendizado, transformando ele em sabedoria, tá? Em crescimento para vocês.
Então é necessário que nesse momento vocês olhem para algumas experiências, para algumas situações, alguns cenários passados, né? Coisas que aconteceram na vida de vocês. E que vocês entendam de uma maneira mais ampla. Por quê? Porque na vida nós não somos vítimas, nós não somos coitadinhos, tá? Embora a gente possa ter se sentido em algum momento vítima de alguém, de alguma injustiça ou situações difíceis, nós não somos vítimas. Isso não quer dizer que a gente poderia ter agido diferente. Eu não tô querendo julgar ninguém ou criticar ou dizer que vocês deveriam ter sido diferentes, não. Às vezes algumas situações elas precisam ser da maneira que foram e a gente agiu da maneira que a gente sabia agir, tá? Então se hoje vocês olham para trás e percebem que vocês poderiam ter agido de maneira diferente ou que as coisas poderiam ter sido diferentes, é porque hoje vocês já têm uma consciência um pouco melhor do que antes. Isso já é um bom sinal. Mas agora a próxima etapa é vocês perceberem que às vezes as coisas eram para ter sido daquela maneira mesmo, daquela forma, porque naquele momento, através dos pensamentos que vocês tinham, das emoções que vocês tinham, vocês atraíram exatamente a experiência que era necessário vocês atraírem, entende? Então, tudo que acontece na nossa vida, nós que manifestamos, nós atraímos para que a gente aprenda. Então, às vezes, a gente atrai situações porque a gente tem padrões inconscientes, a gente tem crenças que nos limitam e que a gente precisa experienciar isso na nossa vida material, nas situações com as pessoas, para que a gente perceba que nós carregamos dentro de nós essas crenças. E aí, a gente manifestando isso, materializando essas coisas com as pessoas e na nossa vida, a gente consegue ver esse padrão e às vezes a gente consegue limpar, tá? As situações, elas não vão ser tão leves e na vida a gente não tá aqui pra ser um alecrim dourado, a gente não tá aqui pra só ser tudo mar de rosas, a gente precisa passar por um caminho até chegar aqui, até chegar nessa abundância, nessa felicidade, nessa plenitude. Mas para encontrar a plenitude, a gente tem que já ter ela dentro de nós. A gente não manifesta no mundo material aquilo que não tem dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração, tá? Quando a gente alinha os nossos pensamentos com as nossas emoções e age e põe isso em prática, nós manifestamos tudo aquilo que nós queremos, que a gente tem vontade, tá? A vontade é aquela inspiração, aquele fogo, aquela energia inicial. E depois a gente une com os nossos pensamentos, a gente faz aquele alinhamento e aí a gente consegue manifestar exatamente aquilo que a gente quer. Mas até lá, a gente precisa saber o que a gente quer manifestar na vida, o que a gente veio trazer para o mundo, qual é a nossa real contribuição, né? É isso que fala a carta do julgamento. É um sentido muito mais profundo, é um viver com muito mais consciência, com muito mais entendimento, tá? E talvez nessas situações vocês não tinham essa consciência elevada de o que era a vida, o que era o propósito de vocês, para que vocês estavam fazendo o que estavam fazendo. Qual era a motivação, qual era o objetivo, por que vocês estavam fazendo o que estavam fazendo, ou conhecendo as pessoas que queriam conhecer, por que vocês se envolveram nas situações que vocês estavam envolvidos, qual era o motivo. Então a gente não tá na vida só para fazer coisas aleatórias. Muito do que a gente acha que é aleatório, na verdade não é, tá? E a gente precisa passar por certos caminhos, não porque é uma maldade, porque é injustiça, porque Deus, o destino quis assim, mas na verdade é uma oportunidade que, enfim, que o universo, que quem vocês acreditam, essa força, ela tá dando uma oportunidade para que a gente venha e experiencie coisas que a gente precisa. Então, as outras pessoas, elas não são culpadas, porque se nós estamos cocriando a nossa realidade, nós estamos cocriando aquilo que nós merecemos. Então, tudo aquilo que tem ao nosso redor é a gente que atraiu. Só que aí vocês precisam se perguntar, se eu passei por situações que eu não gostei ou que
que eu achei que eu não deveria ter passado, então vocês precisam se perguntar por que vocês manifestaram elas. Por que vocês atraíram essas coisas para a vida de vocês? Tá? Por que eu atraí isso? Comecem a se questionar e mudem, né? Virem essa chave, entendam, né? Vejam essa verdade, entendam de coração aberto por que tudo isso aconteceu e ressignifiquem a vida de vocês e deem esse giro, né? Façam a transmutação que precisa ser feita. Então, pode ser que nesse caminho vocês precisam perdoar algumas pessoas, deixar alguns cenários para trás. E às vezes deixar para trás é deixar emocionalmente. Pode ser que algumas situações já tenham passado, nem existam mais na realidade hoje de vocês, agora, já tenha passado, as pessoas já tenham ido, vocês já estejam em outro momento, em outro trabalho, em outra... a vida tenha mudado, mas internamente pode ser que vocês ainda carreguem uma mágoa, um ressentimento, perguntas, né? Às vezes a gente fica se perguntando. Isso significa que vocês não encerraram, que vocês não completaram a missão, a lição. Quando a gente completa a lição, a gente passa por aquela experiência, a gente entende, a gente vai entendendo, compreendendo, a gente depois percebe que as outras pessoas não eram culpadas, que ninguém estava errado, todos poderiam ter melhorado, todos estavam ali para tirar algo de proveitoso dessa situação, tá? Todos vocês receberam as lições que vocês precisavam receber. Então, tanto vocês receberam quanto quem estava do outro lado, né? E agora é o momento de deixar para trás, de não se culpar mais, de não carregar ressentimentos, mágoas, de não chorar mais pelo leite derramado, né? De não culpar as outras pessoas, de entender, de perdoar e seguir em frente, tá? Seguir em frente agora. Vamos tirar mais cartinhas. É a hora da virada, gente, porque se apareceu a Rainha de Ouros no final do baralho, falando sobre manifestação de abundância, de riqueza, de felicidade, talvez vocês não estejam conseguindo ainda manifestar toda essa abundância que vocês querem, toda essa satisfação, concluir, né? Chegar onde vocês querem chegar, tá? Chegar onde vocês querem chegar emocionalmente, nos relacionamentos, na carreira, na profissão. Vocês estejam sentindo que ainda algo não encaixou bem. Que pode ser que vocês tenham a sensação de que as coisas não dão certo, que as portas que vocês batem não abrem, que as coisas não estão bem encaixadas, não estão bem claras, que algo impede vocês de verem o esforço de vocês ou a vontade de vocês estarem assim, sabe, florescendo, né, sendo abundante. Pode ser que é porque vocês ainda precisam completar essas lições, vocês precisam entender. Talvez falta aqui o entendimento. Vocês precisam julgar as coisas de uma maneira diferente, tirar o peso, não é julgar, criticar, apontar o dedo, querer discutir, lamentar. É o contrário, vocês precisam enxergar as coisas de uma maneira mais leve, entendendo que tudo na vida é passageiro, tá? Que tudo são experiências, são aprendizados, que a gente tá aqui para ser cada vez melhor. E como que a gente vai ser melhor se a gente for perfeito, se a gente souber fazer tudo? Se tudo for lindo e maravilhoso, né? A gente precisa passar pelas etapas. E como eu falei, aquilo que vocês manifestam é exatamente aquilo que vocês precisam para evoluir, para por dentro serem pessoas melhores, tá? Para atraírem exatamente aquilo que é necessário, que vocês vieram para manifestar na vida, né? Então, é necessário que vocês façam esses processos de cura, de entendimento. Olhem para o coração de vocês, para
para as coisas que vocês estão sentindo. Porque pode ser que agora é esse momento de vocês, de fato, deixarem para trás, tá? Todas essas lamentações, essas culpas, tá? Coisas que vocês ainda joguem pra cima das outras pessoas. E eu não tô dizendo que vocês não se sentiram feridos ou magoados nessas situações, tá? Eu não estou desvalidando aquilo que vocês sentiram e perceberam. Mas às vezes as nossas percepções, elas são muito baseadas é naquilo que a gente percebe, naquilo que a gente sente, e talvez não seja exatamente os fatos, tá? E vocês guardaram essas emoções, vocês reprimiram essas coisas que sentiram no momento em que tudo aconteceu. E agora seja necessário que vocês olhem de uma maneira mais limpa, mais clara, sem tantos julgamentos, sem apontar tanto o dedo nos erros, nos defeitos das outras pessoas, porque vocês também, obviamente, tiveram os seus, tá? E achavam que estavam certos. Então, para vocês terem aquilo que vocês querem agora, é necessário que vocês encerrem essa etapa. Para que vocês estejam livres agora para receber o melhor, tá? Então, não sei se vocês conseguiram entender o que eu tô querendo dizer, mas é assim, ó. Essas experiências que vocês atraíram para a vida de vocês, elas foram necessárias para que hoje vocês sejam as pessoas que vocês são, para que vocês hoje sejam essas pessoas que vão manifestar a abundância. Então, vocês não manifestaram abundância, felicidade, satisfação antes, não foi por causa das pessoas envolvidas ou de oportunidades que vocês perderam ou que não tiveram, tá? Não foi por causa daquilo que vocês não tiveram o que vocês querem ter hoje. Na verdade, aquelas situações que vocês atraíram e passaram por elas, que não foram legais, tá? Vocês vão... Cada pessoa que ouvir e se identificar com a história vai entender. Porque aqui são muitas pessoas que vão assistir e não tem como dar um exemplo da vida de cada um, tá? Mas são situações que foram tristes, que vocês sentiram desvalorização, tá? Que vocês sentiram falta, escassez. Sabe quando a gente sente que não foi o melhor, que aquilo não foi bem feito, que as coisas não foram bem acabadas, que poderia ter se desenvolvido de uma maneira melhor? Tá, então, naquela época vocês não tiveram êxito, satisfação, abundância, porque vocês internamente tinham algum padrão, algum pensamento, alguma coisa que vocês precisavam aprender que impediam que naquela época vocês tivessem isso que vocês queriam. Então, vocês manifestaram pessoas e situações, tá? Que mostraram para vocês que vocês ainda não estavam prontos para receber o que vocês queriam. E aí, agora, depois de passado por essas coisas, vocês precisam encerrar a lição. E a lição de vocês era aprender a ser pessoas abundantes. Só que para ser pessoas abundantes, a gente precisa estar no nosso propósito de vida. Quando a gente encontra o nosso propósito de vida, o nosso caminho, aquilo que é pra gente fazer, que a gente realmente veio deixar na Terra, aí a gente consegue manifestar tudo que a gente quer. Então pode ser que vocês estavam com uma mente, com sentimentos e com pensamentos de ir para uma situação que não era a que vocês deveriam estar. E aí a vida acabou trazendo, tá? Pela sincronicidade, pela lei da atração, lições para vocês aprenderem a ser pessoas que encontram o caminho de vocês, que regam esse caminho e que neste caminho encontram a abundância, tá? Então é isso. Então agora vocês estão preparados para limpar o quê? Como essas lições, elas envolveram pessoas, essas lições, elas envolveram alguns tipos de dramas, porque algumas perdas, tá? Ou sentimentos de rejeição, de perda, de abandono, de infelicidade, de pobreza, de fraqueza, enfim.
vocês ficaram com impressões negativas disso, claro, porque foram situações mais negativas, mais densas. E nesse momento vocês precisam limpar essa energia que ficou e enxergar que tanto essas pessoas como vocês precisavam passar por isso para serem as pessoas que vocês são hoje, para terem a sabedoria que vocês têm hoje, tá? Para vocês agora poderem manifestar o que naquela época vocês queriam manifestar, mas que vocês não estavam no caminho correto. Talvez depois de toda essa trajetória que vocês passaram, vocês tenham tido que mudar de rota, mudar de caminho, escolher coisas diferentes, sair da onde vocês estavam tentando bater a portinha e ir para outras portas, que era a porta que vocês iam entrar e que ia ter essa abundância que vocês tanto procuram. Mas agora, para vocês, de fato, entrarem e atravessarem essa porta, vocês precisam perdoar, ressignificar, compreender, agradecer e partir para colher isso que vocês querem colher, tá? Vamos ver o que esse tarô aqui tem para nos acrescentar dessa mensagem. Muitos, aqui ó, o Rei de Espadas, pendurado, pode ser que vocês estejam sentindo nesse momento que vocês não têm força ou não têm energia suficiente. Porque como vocês vêm dessa situação de escassez, de não conseguir o sim que vocês querem, o sim que vocês buscam, vocês não tiveram, tá? Então vocês estão sentindo que vocês não vão conseguir, ou que não têm conseguido, que vocês não têm força para ter isso aqui. Mas não é isso, é porque na verdade vocês ainda estão na finalização dessa lição. Embora essa lição, ela, como eu disse, ela possa ter passado há muito tempo atrás ou pouco, a conclusão da lição é quando a gente entende, quando a gente compreende, quando a gente perdoa e a gente sente gratidão por ter vivido aquilo e ter se tornado a pessoa que nós somos hoje, tá? Porque foi mediante essa situação que vocês evoluíram, que vocês aprenderam, que vocês são as pessoas que são hoje e as pessoas que vão manifestar o que querem, tá? Então, no momento que vocês agradecerem, tudo vai se desbloquear, que vocês terminarem de passar por essa etapa de entendimento, vocês não estão bloqueados, isso é uma percepção de vocês, tá? Pode ser que vocês tenham ficado bloqueados antes, porque vocês não estavam no caminho que deveriam estar. E aí a vida, ela bloqueou algumas portinhas para que vocês entrassem naquela que era a portinha de vocês. Tá? Aqui o Rei de Copas novamente. E o 10 de Paus. Mais uma. Três de Paus. Pessoal, o que eu estou vendo aqui é que vocês precisam fazer algumas comunicações, tá? Vocês precisam falar, tá? Não guardar tanto, não reprimir as emoções de vocês, tá?
Sejam sinceros com aquilo que vocês estão sentindo, tá? Com aquilo que vocês estão observando, com os pensamentos que estão surgindo na mente de vocês agora, com as novas percepções que vocês estão tendo acerca dessas situações. Não reprimam elas, tá? Porque pode ser que em algum momento, né, às vezes a gente fica naquele estado de negação. A gente não quer aceitar que não existem culpados. Às vezes as pessoas elas querem encontrar alguém para culpar, para elas não terem que ter o trabalho de olhar para dentro de si mesmas e de melhorarem e de evoluírem, tá? Então tenham a sinceridade, a coragem de olhar para dentro de vocês e encontrarem as verdadeiras respostas, tá? De olharem para o coração de vocês e verem, não é realmente eu também errei em tal ponto, eu também não fui perfeita aqui, eu também atraí essa situação porque eu fui assim, assim, assim. Naquela época eu era desse jeito, a minha personalidade era assim, e por causa disso eu acabei tendo tais e tais lições para melhorar e hoje ser quem eu sou, tá? Então tenham coragem de olhar para dentro, de tirar essa verdade de dentro de vocês e de olhar as pessoas com outros julgamentos, sabe? Com outros olhos e olharem para vocês mesmos, tá? De uma maneira mais imparcial, tá? Sem tantas críticas a vocês, aos outros, mas olharem a situação como ela é, tá? Sem colocar coisas demais, mas nem de menos, tá? E também não guardem tudo para vocês. Se for necessário, conversem com uma pessoa que é próxima e que é da confiança de vocês, tá? Alguém que pode realmente auxiliar vocês. Aqui pode ser que vocês precisem, talvez, de algum terapeuta, de algum psicólogo, tá? De uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha entendimento e que possa direcionar vocês. Para alguns, não tô dizendo que todo mundo que se identificou com a leitura precisa, mas se vocês sentem, então busquem essa ajuda, tá? Busquem esclarecimento. Busquem ou conversar com as pessoas que estão envolvidas, ou apenas tenham isso esclarecido, limpo, entendido dentro de vocês. E não se sintam mais impotentes, tá? Se vocês estão se sentindo impotentes ainda, que nada anda pra frente, que vocês querem algo que não estão conseguindo alcançar, que faz muito tempo que vocês estão tentando, ou até mesmo esperando, não sinto que vocês são impotentes ou que vocês não têm a capacidade de ter aquilo que vocês querem, porque vocês têm. Mas vocês estavam mirando em situações que não eram as que vocês iam serem felizes, tá? E o universo veio e deu uma ajudinha pra vocês, tirou vocês desse caminho, tirou vocês dessas situações, tá? E ainda deu uma lição pra vocês. Então é o momento de serem gratos, tá? Sejam gratos por essas lições e tentem olhar de uma maneira mais positiva, mais esperançosa para tudo o que aconteceu. Vejam o que existiu de bom na vida de vocês. O que todas essas situações fizeram vocês fazer? Ah, eu mudei, eu tive que fazer isso aconteceu na minha vida, mas eu aprendi a ser mais assim, mais assado. Então enxerguem o que de positivo depois isso trouxe, que vocês precisaram mudar, que vocês precisaram se transformar, mudar de rota, buscar algo melhor, buscar se equilibrar novamente, tentar não deixar a peteca cair. Então, o que essas situações trouxeram de bom para a vida de vocês, né? Guardem isso, porque vocês estão prestes a desbloquear essa abundância, essa felicidade, tá? A alegria na vida de vocês. Mas é necessário que isso seja ressignificado, tá? Para algumas pessoas vai demorar mais ou menos tempo essa limpeza, tá? Essa virada que vocês vão dar. As coisas podem demorar mais, podem serem mais rápidas, mas o conselho aqui é que vocês
Usem a energia de vocês agora, os pensamentos de vocês, tá? Aqui muitos pensamentos, tá? A mente de vocês racional, a razão de vocês, a capacidade de analisar as coisas e de fazer julgamentos vai ajudar muito. Então, se vocês tiverem uma clareza de ideias e poderem olhar as coisas sem apontar tanto dedo, sem criticar tanto, sem sentir tanta raiva, vocês vão enxergar as coisas de uma maneira mais limpa, tá? Sem tantas emoções. Tentem olhar as coisas de uma maneira mais distante e não emocionalmente toda enrolada. Olhem para as coisas com uma consciência mais limpa, com os pensamentos mais limpos, tá? Sem tantos extremos. Analisem as coisas e utilizem a mente de vocês, então, para vocês focarem em se curar, em entender e continuar no caminho certo de vocês, no caminho que vocês foram dirigidos agora, tá? Mas não foquem em pensar no passado, em chorar pelo leite derramado, em chorar pelas coisas que vocês não conquistaram, que não deram certo, pelos nãos que vocês levaram, pela espera. Não foquem energia em, eu não tô conseguindo, eu estou parado. Não, vocês não estão parados, tá? Vocês têm a sensação de que vocês estão parados, porque talvez vocês estejam olhando demais para aquilo que não foi, que não deu certo. E toda vez que vocês olharem para isso que não deu certo e ainda não tiverem o entendimento de que foi melhor assim, vocês vão sentir que vocês estão parados. E aí vocês mesmos vão bloquear a prosperidade que está esperando por vocês. Porque, como eu disse, o tarô não traz nada para ninguém, são vocês. Com o pensamento de vocês, com as emoções, vocês cocriam a realidade. Então, para que vocês recebam aqui essa recompensa, precisam limpar os pensamentos e as emoções de vocês, tá? Para que vocês estejam aptos a atrair agora o melhor. Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Muito obrigada a todos que permaneceram comigo até esse momento do vídeo. Se vocês gostaram da leitura, curtam, comentem, se inscrevam aqui no canal, ativem o sino das notificações para receber todas as leituras. Muito obrigada a todos e até a próxima leitura.